Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma palestra do IEL para os seus clientes, com o objetivo de qualificar as empresas para a retomada das atividades pós-pandemia. O IEL faz parte do sistema FIEC. O sistema FIEC é composto pelo IEL, o SESI, o SENAI, o Observatório da Indústria e o SIM. E o IEL tem como uma das suas grandes metas estratégicas a qualificação gerencial de empresários, de gestores, de todo o corpo funcional da nossa indústria e das empresas em geral, para aumentar a sua produtividade, aumentar a sua lucratividade e contribuir com o desenvolvimento do estado do Ceará. Nós vamos falar hoje sobre a questão da retomada das empresas pós-pandemia. Como a estratégia vai ajudar essas empresas na retomada, como isso vai ser um diferencial competitivo, como as empresas podem se preparar para essa retomada, para reduzir os seus riscos, para trabalhar de forma mais efetiva, para poder ter diferenciais no mercado competitivo. Agradeço a audiência, várias pessoas entrando. A maneira que nós formos explicando, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, se tiverem algum ponto para ser debatido, por favor, coloquem aí que nós faremos uma palestra bem interativa que deverá durar em torno de 40 minutos para não cansá-los. Então, para falar na estratégia das empresas pós-pandemia, antes nós temos que explicar o contexto econômico onde essa pandemia influenciou na economia, o que aconteceu. Então, o que é que nós tínhamos na economia brasileira? Em 2014 a 2016, nós tivemos a maior recessão da história republicana até a pandemia. O que é que isso quer dizer? De 2014 a 2016, nós tivemos uma perda de 10% no PIB per capita. O Brasil ficou mais pobre, muitas empresas fecharam. O desemprego chegou a 12, 13 milhões de brasileiros desempregados, com mais 5 a 6, 7 milhões de desalentados. Desalentado é aquele que está desempregado, mas ele para de procurar emprego, então ele não entra na estatística de desempregados. Então, nós tivemos de 20 a 25 milhões de desempregados mais desalentados no final da grande recessão. Em 2017, 2018 e 2019, a economia brasileira iniciou um processo de recuperação. A economia saiu da recessão, ou seja, o PIB deixou de cair, porém ele não começou a subir de uma vez. Em 2017, 2018 e 2019, o PIB da economia brasileira cresceu aproximadamente 1% apenas ao ano. É uma evolução em relação à recessão que nós tivemos antes. Isso aconteceu por um maior controle das contas públicas, por algumas melhorias no ambiente de negócios. Em 2019 nós tivemos a reforma da Previdência e tudo isso levava a crer que em 2020 nós já teríamos um crescimento maior, talvez de 2% da economia, e em 2021 um crescimento ainda mais robusto, esperando que fosse aprovada a reforma tributária ainda em 2020. Sendo que no final do primeiro trimestre de 2020, nós tivemos o início da crise da pandemia do coronavírus. O Covid, o vírus, teve o início da pandemia na China, depois entrou via Europa, principalmente na Itália e depois na Espanha, depois para os Estados Unidos e depois para a América Latina. A queda na produção industrial de março já foi de 21%, ela já foi uma queda
gigantesca que nós tivemos na produção industrial. Os dados de abril foram divulgados hoje, por coincidência. Então, a queda da produção de abril de 2020 em relação a abril de 2019 foi de 53%. Ou seja, a indústria só produziu a metade do que produziu no mesmo mês do ano passado. Então você vê que isso é uma crise que tem efeitos gigantescos na economia. Nós tivemos, a partir de 18 de março, uma série de medidas de isolamento social. Muitas atividades econômicas tiveram que parar a sua operação, muitas atividades econômicas tiveram que restringir as suas atividades e, com isso, essas empresas tiveram um faturamento quase zero. Isso daí eu vou excluir empresas que trabalham principalmente no ramo de alimentação, que elas tiveram que se reinventar e atuar muito na questão da entrega a domicílio, do delivery. Nós tivemos a questão de empresas que fornecem para a área de saúde, quer seja farmácia com medicamento, quer seja aquelas empresas que fornecem para hospitais, que essas tiveram um crescimento no seu faturamento. Mas o restante da indústria, a maior parte teve que ficar parada no estado do Ceará e em grande parte do Brasil. Aqui nós podemos citar que a construção civil parou, a parte de movelaria parou, a parte de calçados parou, a parte de têxtil e confecção, uma parte ficou parada e outra parte em atividade justamente para atender esse mercado da saúde. Então nós tivemos uma desestruturação completa do sistema produtivo que parou e teve a níveis alarmantes. Sendo que nós estamos já olhando para frente, e eu tinha que falar dessa contextualização para mostrar também que o poder público, quer seja federal, quer seja estadual, quer seja municipal, para enfrentar a pandemia, e enfrentar a pandemia significa enfrentar na questão da saúde e na questão da economia. Então, para enfrentar a pandemia, o que é que acontece? Nós tivemos que ter gastos extraordinários, num montante nunca vistos nesse país, ao lado que a receita diminuiu drasticamente, porque com a economia parada não existe arrecadação de impostos e nem as empresas têm condições de pagarem esses impostos. Então, o que é que nós temos? Um aumento dos gastos públicos de forma extraordinária e necessária e uma redução da receita. O déficit público federal, que estava previsto para ser de 125 bilhões nesse ano, ele deverá fechar o ano em algo em torno de 700 bilhões. Por que eu estou falando isso? Porque para olhar no pós-pandemia, antes de entrar na estratégia vencedora que as empresas precisam ter, nós precisamos ver que a recuperação da economia ela depende de investimentos. E investimentos podem ser públicos ou privados. Então, no pós-pandemia, nós deveremos ter uma dificuldade muito grande de investimentos públicos, porque nós não teremos recursos, porque a dívida pública está aumentando necessariamente para combater a crise, e isso vai exigir um financiamento nos períodos posteriores. Então nós deveremos ter uma grande redução nos investimentos públicos que já eram pequenos. Os investimentos privados, então, nem se fala. As empresas estão agora, nessa semana, iniciando a fase 1 da retomada das atividades. São 4 fases, e aí elas estão com problema de capital de giro, as linhas de crédito que foram anunciadas não chegaram na velocidade que deveriam no caixa das empresas. E o que acontece? As empresas que já estavam fragilizadas com a recuperação da recessão econômica de 2014 a 2016 foram surpreendidas pela questão do coronavírus, da crise, tiveram que encerrar seu faturamento e, a partir daí, um novo normal, como se diz, uma nova realidade
se desenha para o futuro. E é a partir dessa contextualização que eu levei os 10 primeiros minutos da nossa palestra, para contextualizá-los onde a nossa estratégia vai entrar, que nós temos que pensar o futuro das empresas, que é o nosso objetivo da palestra de hoje. Essa dificuldade na retomada, mas não só isso, nós precisamos olhar mais à frente. E quando nós falamos em estratégia das empresas, nós temos que pensar na estratégia de forma estruturada e organizada. Um planejamento estratégico empresarial, ele tem a fase de análise, a fase de formulação e a fase de implantação. Nós estamos numa fase de análise que ela mudou completamente tudo que estava acontecendo. A empresa que quiser refazer o seu planejamento, refazer a sua estratégia com base nos parâmetros que ela tinha em 2019 ou até março, até fevereiro deste ano, essa empresa tem grandes chances de fracassar, porque aqueles parâmetros existentes em 2019 não vão mais existir agora. Então, a fase de análise do planejamento estratégico, ela tem a análise do macroambiente e a análise do ambiente setorial. Quando nós formos analisar o macroambiente, nós temos que analisar fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais e fatores tecnológicos. Nos fatores políticos, nós temos uma instabilidade gigantesca a nível nacional. Nós estamos vendo, mesmo com os riscos de contaminação, grupos pró-governo e contra-governo saindo à rua com risco de contaminação. Não vamos entrar no mérito político, nem a favor nem contra, mas para as empresas, essa instabilidade política, ela gera muitos problemas, tá? A instabilidade entre o executivo, entre o legislativo e o judiciário, o acirramento, quase um acirramento de Fla-Flu ou Fortaleza-Ceará, uma guerra entre quem é contra e quem é a favor, até medicamento entra nessa guerra, tudo nessa polarização, ou seja, o ambiente político ele está conturbado, isso gera incerteza e aumenta as incertezas para as empresas e para as suas estratégias. Nós temos ainda no ambiente político uma série de reformas que estavam encaminhadas no Congresso Nacional. Então, nós já tínhamos aprovado a reforma da Previdência e a próxima reforma seria a reforma administrativa e talvez depois a reforma tributária. E nós não sabemos se isso vai ser retomado agora, já no segundo semestre de 2020, ou se vai ficar para 2021. Esse é o ambiente político. Depois nós temos um ambiente econômico, que entra muito do que nós já falamos na contextualização. Ou seja, o ambiente econômico nós vamos ter uma explosão do desemprego, uma explosão da vulnerabilidade e muitas empresas fechando sem capital de giro e a inflação sob controle, mas a dívida pública crescente. Então, e mais do que isso, no comércio internacional, nós deveremos ter uma onda de reindustrialização de alguns países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental, que eles deverão tirar muito das bases industriais que eles tinham na China, na Indonésia, na Ásia como um todo, tá? Na Índia, e trazer alguma dessas bases de volta para os seus países como forma de reduzir a dependência que eles sentiram agora na crise da pandemia. Então nós temos no ambiente econômico todo esse cenário. No ambiente social nós teremos conflitos, porque esse desemprego gigantesco que nós vamos ter, alguns já falam numa taxa de desemprego, alguma coisa entre 19% e 21% da população economicamente ativa. Isso é uma taxa de desemprego que o Brasil nunca experimentou antes.
Então, isso vai exigir muito de política pública, como esse auxílio emergencial que já foi expandido por mais meses, e isso vai ter uma recomposição do mercado de trabalho. No ambiente social, nós vamos ter ainda a questão da rede hospitalar, que esse vírus, enquanto nós não tivermos uma vacina, nós teremos várias ondas de contaminação desse vírus. Isso não é uma adivinhação, isso é uma constatação da área médica, que enquanto não se tem uma vacina, os médicos vão aprender um pouco mais do tratamento do vírus, mas você não tem como conter a propagação, porque você não tem como viver com a população eternamente isolada, eternamente sem trabalhar. Então teremos ondas de contaminação, ninguém sabe quantas, nem a intensidade dessas ondas, e isso vai atrapalhar também o fator social. E no ambiente tecnológico, repetindo para quem entrou agora, a primeira fase da estratégia, nós temos que analisar o macroambiente e o ambiente setorial. Nós fizemos a contextualização da economia, nós estamos analisando o macroambiente, para depois do ambiente setorial nós entrarmos na análise da organização e a partir daí nós podemos vincular uma estratégia vencedora, como se formula uma estratégia vencedora para a empresa sair do pós-pandemia, para ela poder crescer de forma sustentável. Então nós vimos o ambiente político, o ambiente econômico e o ambiente social. Finalizando o macroambiente, vamos tratar da questão tecnológica. E aí nós precisamos visualizar que as empresas precisam trabalhar cada vez mais a sua pesquisa em desenvolvimento. Essencialmente nas indústrias, a pesquisa e desenvolvimento, a gestão da inovação vão trazer muitos frutos. E mais do que frutos, quem não trabalhar de forma intensa com a gestão da inovação, quem não trabalhar de forma intensa com o desenvolvimento de novos produtos, identificando as mudanças de hábitos do consumidor que estão acontecendo com esse chamado novo normal, essas indústrias vão ficar para trás, estas empresas não vão se atualizar. Então, finalizamos com isso a análise do macroambiente. E aí nós vamos para o ambiente setorial. O macroambiente tem a ver com a sociedade como um todo, tem a ver com a economia como um todo. Já o ambiente setorial tem a ver com o setor onde a sua empresa atua, tem a ver com o seu segmento. Ele é bem mais particular do que o macroambiente. Então, para analisar o ambiente setorial, primeiro nós temos que saber se o seu setor ele tem uma rentabilidade maior ou menor do que a média da economia. Para isso, nós analisamos as forças competitivas no modelo desenvolvido por Michael Porter, que ele tem 5 forças competitivas, e se as forças competitivas forem muito elevadas, a rentabilidade média do setor cai. Onde as forças competitivas são menos intensas, a rentabilidade média do setor aumenta. Nós analisamos a rivalidade entre os atuais concorrentes, o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos clientes, a ameaça de produtos substitutos e a ameaça de novos entrantes no mercado. Com isso, nós identificamos se o seu setor, o setor onde a sua empresa atua, se ele tem rentabilidade maior ou rentabilidade menor do que a média da economia. Durante a explicação, se algum de vocês que estão nos dando o prazer dessa audiência tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer, que nós já vamos respondendo, nós já vamos interagindo, tá certo? A Emily, o Romeu que estão aí, o Rafael que entrou, todos vocês que estão presentes, obrigado pela audiência e podem colocar observações e perguntas que nós já vamos comentando, tá certo? O IEL agradece a participação de todos vocês e o IEL está aqui para fortalecer a capacidade gerencial, para fortalecer a capacidade de inovação
da empresa, da indústria, de cada um de vocês. E para fortalecê-los também enquanto profissionais no mercado de trabalho. Depois que vemos a questão da análise da concorrência, nós temos que analisar o ciclo de vida do setor, porque todos os setores têm uma análise de introdução, você tem a maturidade e você tem o declínio. Sabendo o ciclo de vida do seu setor, você consegue identificar qual a melhor estratégia para cada ciclo de vida. E por último, tem que analisar, professor, não, o Adriano está perguntando se não seria o momento do governo liberar a moeda, qual seria o impacto. Então, o governo, como eu falei na contextualização, ele está tendo que gastar muito para combater os efeitos da crise na saúde, na economia, e ele tem praticamente duas alternativas para se financiar. Ele tem a alternativa de aumentar a dívida ou de emitir moeda. Como a taxa de juros hoje, a Selic, é uma das menores da nossa história, hoje em dia está mais atrativo para o governo financiar esse aumento de gasto com o aumento da sua dívida. Quando a taxa de juros é muito elevada, fica mais atrativo você financiar esse aumento de juros da dívida, esse aumento de gasto público com a emissão de moeda. Então, nesse momento, o fator negativo da emissão de moeda seria um impacto inflacionário, e isso não acontece nesse momento. Então, esse aumento da dívida, esse aumento dos gastos públicos agora não é um momento de ser questionado. O governo estadual, municipal, federal tem que gastar sim. Ele tem que gastar de maneira correta e tem que gastar o tanto que for necessário para ajudar na saúde, para auxiliar os vulneráveis, para auxiliar o caixa das empresas. Para isso não pode faltar dinheiro. Então, voltando, obrigado pela pergunta, Adriano. E quem tiver mais perguntas, só ir colocando o que nós vamos fazer no bate-bola e a palestra fica mais dinâmica, tá certo? Então, feito a análise do macroambiente e do ambiente setorial, eu vou analisar a minha organização. Ou seja, eu vou analisar quais são as minhas competências, qual é a minha estratégia competitiva genérica. Eu vou fazer análise do modelo SWOT para analisar meus pontos fortes, meus pontos fracos, as ameaças e oportunidades. Nós estamos falando de fazer estratégia vencedora para o pós-crise. E quem está entrando agora, a Vivi Barros entrou agora, a Camila entrou agora, nós estamos fazendo todo o histórico dos passos necessários para uma estratégia competitiva da empresa no pós-pandemia. E isso pode ser esclarecido de maneira mais profunda em toda a gama de cursos que o IEL fornece para todas as empresas, com excelentes instrutores, excelentes consultores, que podem ajudar você como profissional e a sua empresa a vencer essa retomada, a crescer no pós-pandemia. Então, depois que você faz análise do macroambiente, análise do ambiente setorial, que você já definiu o negócio da sua empresa, ou seja, qual é a área de atuação da sua empresa, qual é a arena onde a sua empresa debate, onde ela combate a concorrência, onde ela vence a concorrência. Você já analisou também a organização, então nós já acabamos a fase de análise do planejamento estratégico. E nós passamos aqui para a fase de formulação do plano estratégico. E aí nós temos que ter, na fase de análise, nós temos talvez mais trabalho operacional e menos trabalho de reflexão. Agora, na fase de formulação, é o contrário. Nós temos menos trabalho operacional, mas nós temos uma exigência muito maior de criatividade, uma exigência muito maior de participação. É fundamental que a estratégia da empresa seja construída de forma participativa, e isso se explica porque você construindo a estratégia de forma participativa
tanto você vai agregar a contribuição de mais pessoas, de mais olhares, cada um vê de forma diferente, como você também vai, na implantação, ter um ganho de efetividade muito grande, porque se todos os seus colaboradores participaram da elaboração da sua estratégia, na hora de implementar a estratégia, todos já compraram a ideia, todos o nível de comprometimento e envolvimento dos colaboradores é muito maior. Então, nessa fase de formulação, nós começamos pela definição da missão e da visão. Professor, a reforma tributária, estávamos na expectativa, porém nós vamos retomar. O governo já sinalizou que deverá encaminhar para o Congresso, nas próximas semanas, uma proposta de reforma tributária. Já existem duas propostas lá no Congresso, uma da Câmara e uma do Senado, e o essencial da reforma tributária, na minha opinião, é que se reduza o imposto sobre o consumo, ou seja, ICMS, ISS, qualquer um sobre o consumo, porque eles são muito injustos. Para vocês verem como eles são injustos, quando alguém vai comprar uma camisa que custe R$500, R$800, ele está pagando imposto. E essa mesma alíquota vai estar na camisa que o trabalhador que ganha salário mínimo vai comprar a camisa dele com um valor diferente, mas ele também vai estar pagando esse mesmo imposto. Então, como é que você reduz o imposto sobre consumo? Você aumenta o imposto sobre a renda, sobre patrimônio, sobre herança, sobre lucros e dividendos. Ou seja, quem tem mais vai pagar mais, quem tem menos vai pagar menos. Você começa a fazer uma justiça tributária, você começa a reduzir as desigualdades sociais. E o que é que isso tem a ver com a minha estratégia? Na hora que você reduzir as desigualdades, você está aumentando o mercado consumidor. Espero ter respondido a sua pergunta sobre reforma tributária. E quem tiver mais colocações, mais perguntas, só ir fazendo, que nós temos ainda 20 minutos para comentar e tirar todas as dúvidas de vocês. E se persistir interesse sobre o tema, o ideal pode marcar oportunamente um novo debate sobre outra ótica, sobre estratégia, que esse tema é fascinante e é muito importante para as organizações. Então, depois de ser definida a missão, ou seja, a personalidade da empresa hoje, e a visão, onde é você quer chegar, e aí nessa fase de formulação nós vamos ter que definir objetivo geral da empresa, estratégia geral e indicadores de desempenho. Ou seja, qual é o rumo que a minha empresa quer tomar? Nós temos uma situação atual existente e nós temos uma situação futura desejada. Qual é a situação futura desejada? Esse é o meu objetivo geral. Como eu vou sair da minha situação atual para a minha situação futura? Essa é a minha estratégia. E como eu vou medir ao longo do tempo, porque sair daqui para o futuro pode levar 1 ano, pode levar 5 anos, pode levar 10 anos. Eu tenho que ter indicadores que possam medir o meu desempenho. As minhas métricas precisam ser corretas. Se nós tivermos umas métricas corretas, nós temos como medir esse desempenho se nós estamos no caminho correto. Feita a definição dos objetivos gerais, das estratégias gerais e dos indicadores de desempenho, nós temos que desmembrar cada uma dessas estratégias gerais, cada um desses objetivos gerais, em objetivos e estratégias funcionais. O que são os objetivos e estratégias funcionais? Toda organização ela tem 4 áreas funcionais básicas. Ela tem a área operacional, que é a área que cuida do core business da empresa, tem a área financeira, tem a área de gestão de pessoas,
de gerenciamento de colaboradores, de processos, e tem a área comercial, tá? Então, cada objetivo geral, ele tem que ser desmembrado em um objetivo, um ou mais objetivos financeiros, um ou mais objetivo operacional, um ou mais objetivos comercial, um ou mais objetivo de pessoas. E aí, para cada objetivo funcional, novamente, eu vou ter uma estratégia funcional, eu vou ter um indicador de desempenho. Isso é algo determinante para uma estratégia ser vencedora, que o papel dos indicadores, o papel de métricas, porque eu não tenho como chegar lá se eu não estou medindo o meu resultado. Isso serve para a nossa vida pessoal. Se você tem um objetivo de capacitação, você tem que ter como medir se você está no caminho certo. Isso serve para a nossa saúde. Se você faz check-up de saúde todo ano, você vai ter metas e indicadores de saúde, colesterol, índice de gordura, batimento cardíaco, qualquer peso, qualquer outra coisa. Falando em peso, isso serve também para um regime, uma dieta. Saindo da quarentena, que algumas pessoas ganharam, nesse isolamento, ganharam peso, você tem que ter um objetivo de peso e você tem que ter a métrica. Eu quero reduzir tantos quilos em quantos meses, o que é que você vai fazer com a alimentação, com a atividade física. Ou seja, quem é atleta tem um tempo, se você corre, se você nada, se você pedala, você tem um tempo que você faz sua atividade e você vai ter uma meta de reduzir o tempo, de aumentar a distância. Então você tem que ter uma métrica. Se você não estiver medindo a sua estratégia, não tem como ser avaliada. Você não tem como melhorar o seu resultado. Então você precisa sim ter uma métrica para medir se a sua estratégia está lhe levando por caminho correto. Então, feito toda essa etapa de formulação, nós chegamos na fase de implantação da estratégia vencedora. E aí, para sair na pandemia, nós precisamos implantar corretamente. E para implantar, nós temos uma ferramenta fundamental. Primeiro, os objetivos e estratégias têm que estar detalhados em planos de ação, porque aí cada colaborador, cada sócio, cada stakeholder vai saber o que fazer, como fazer, onde chegar. Além disso, você precisa balancear a sua estratégia. E para isso existe a ferramenta do BSC, o Balanced Scorecard. O que é que o BSC faz? Ele evita que o seu plano estratégico tenha um viés só financeiro, ou só comercial, ou só de inovação, ou só de gestão de pessoas. O BSC, na implantação da estratégia competitiva, ele faz com que você tenha um equilíbrio entre as áreas funcionais. Ele faz com que você sabe que é uma empresa privada, ela precisa ganhar dinheiro. Então isso é o objetivo financeiro. Mas ela não pode descuidar das pessoas, que é o maior capital dela. Então, se você precisa ter indicadores de qualificação dos seus colaboradores, indicadores de absenteísmo, indicadores de turnover, indicadores de capacitação, de nível de qualificação, de remuneração fixa, de remuneração variável, você precisa ter indicadores operacionais de produtividade, de inovação, quantos produtos novos você conseguiu lançar a cada mês, ou a cada trimestre, ou a cada ano, como você escutou o seu consumidor, se o nível de satisfação do seu consumidor está melhorando, se está piorando. Tudo isso é fundamental para a implantação da estratégia. Então, diante do que nós planejamos para a nossa palestra, nós já tivemos agora alguns momentos. Recapitulando para ficar bem claro na mente de toda a nossa audiência, que agradeço, o IEL agradece muito a participação de todos vocês. Nós tivemos uma contextualização onde eu coloquei para vocês como nós chegamos até a pandemia, qual foi a maneira que as organizações entraram na crise do coronavírus.
Depois nós falamos da crise do coronavírus, de quão profunda é essa realidade, os impactos são dramáticos na saúde e na economia. E depois nós entramos na estratégia em si, com 3 fases. Primeiro, a fase de análise, que envolve a questão da definição do negócio, da análise do macroambiente com seus fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos. E depois a análise do ambiente setorial, que nós vimos a análise da concorrência, a análise do ciclo de vida, a análise dos fatores chaves de sucesso. Depois nós partimos para a análise da organização, com as competências empresariais, com a análise SWOT. E aí nós fechamos esse ciclo de análise. Passamos para o segundo ciclo, o ciclo de formulação. Nesse ciclo de formulação, nós tivemos a definição da missão, da visão. Nós tivemos a definição dos objetivos gerais, onde eu quero chegar, as estratégias gerais, como eu vou chegar, e os indicadores, as métricas, como eu vou medir se as minhas estratégias estão me levando para o lugar desejado ou não. E por último, a fase da implantação da estratégia. A fase da implantação, ela tratou das métricas e como balancear essas métricas para que a minha estratégia seja equilibrada entre o financeiro, entre a gestão de pessoas, entre a gestão operacional e o comercial, e que isso tudo esteja organizado de forma consolidada. E aí nós chegamos agora na fase final da nossa palestra, tão planejada pelo IEL para ajudar a sua empresa a superar essa pandemia. E como eu faço essa estratégia para recuperar a minha empresa desse lockdown, desse isolamento? Aí nós vamos ter que ter uma série de cuidados para seguir todo esse processo que nós falamos aqui da elaboração da estratégia. Primeiro, as empresas têm que ter cuidado na sua cadeia de suprimentos. Muitas das cadeias de suprimentos ficaram desestruturadas com essa paralisação. Muitas empresas pararam e você não consegue retomar a cadeia de suprimento com um estalo. Segundo, o outro lado da ponta, os meus clientes, eu não tenho como retomar todo o meu relacionamento com os clientes de uma hora para outra, principalmente porque muitos dos meus clientes experimentaram uma grande perda de renda, quer sejam clientes pessoas físicas, quer sejam clientes pessoas jurídicas. Então eu vou ter que me reinventar para poder, nesse contexto, agradar o meu cliente. Para isso, repito, a gestão da inovação é fundamental. Através da gestão e da inovação, onde o IEL pode ajudar muito a sua empresa, eu vou ter que descobrir coisas novas, eu vou ter que ter mais pesquisa e desenvolvimento, eu vou ter que desenvolver novos produtos e serviços, eu vou ter que, nos produtos e serviços antigos, inovar em processos, eu vou ter que trabalhar de forma diferente, porque o mundo mudou. Se o mundo mudou, a minha empresa tem que mudar. Se ela não mudar, ela vai morrer, ela não vai conseguir sobreviver no mercado. Então a estratégia competitiva precisa muito disso. E aí, o que é que nós temos? Para sobreviver com essa estratégia competitiva, além da estratégia seguir todas essas etapas que nós falamos, ela precisa estar fundamentada em 2 pontos. Em uma equipe de colaboradores, no capital humano, tem que ser cada vez mais qualificado e diferenciado, e fundamentado num setor de inovação e desenvolvimento de produtos, inovação em processos, que faça com que minha empresa consiga ficar à frente dos concorrentes. Lembrando que os concorrentes também estão se movimentando. Isso aqui não é uma corrida se eu avanço 100 metros ou 1 quilômetro. A corrida da estratégia é se eu avanço 100 metros
à frente do meu concorrente. Então eu tenho que avançar sempre mais do que o meu concorrente. Eu tenho que ser mais rápido do que o meu concorrente. Eu tenho que ser mais ágil do que o meu concorrente. E aí eu tenho uma série de técnicas gerenciais para cada uma dessas áreas funcionais que podem ajudar a minha empresa a ter essa estratégia vencedora. Então, fechando tudo isso nos 40 minutos que nos foi pedido de resumir. Primeiro, esse tema da palestra, ele cabe num curso de 30 horas, num curso de 60 horas. Se nós quisermos passar 1 ano, 2 anos estudando estratégia, nós não vamos esgotar esse tema. Então, a primeira indicação que eu dou para vocês é que estudar estratégia tem que ser algo contínuo, não pode ser algo estanque. Eu estudo isso uma vez por ano ou a cada 2 anos, eu tenho que estudar sempre. Porque a estratégia pessoal e a estratégia profissional e a estratégia organizacional, ela é muito dinâmica, ela tem que estar sempre trabalhada. Segundo ponto, eu tenho que respeitar a boa técnica, a boa prática. Então nós passamos para vocês uma série de etapas que precisam ser seguidas. Nós temos alguns livros que podem ajudar vocês. Nós temos os consultores do IEL que podem ajudá-los também, tá certo? Tem o livro do Bruno Fernandes, Administração Estratégica, que é muito bom. Tem o livro do Michael Porter, de Análise da Concorrência, que é muito bom. Mas praticamente todos os livros que tratam de estratégia, eles seguem com algumas adaptações exatamente esse roteiro que eu os passei agora. Por último, nós precisamos ter trabalho, dedicação, suor. Nós precisamos de inspiração, mas para uma estratégia ser vencedora, nós precisamos muito de transpiração. Nós precisamos de um comprometimento, nós precisamos mergulhar na estratégia, fazer com que ela funcione. A estratégia bonita na prateleira, na gaveta, no arquivo do computador, ela não leva a empresa para lugar nenhum. A estratégia só é vencedora se ela for implantada, e ela for implantada com o envolvimento da equipe. Então, as organizações que conseguem capacitar, envolver, motivar suas equipes, elas conseguem sempre melhores resultados. Então, nós estamos já com 41 minutos, já estou passando 1 minuto do que me foi dado. Eu estou aqui aberto a todos os questionamentos. Eu já agradeço de antemão uma série de parabéns, de elogio que a audiência está fazendo. Antigamente a gente falava ouvinte, ou aluno, ou telespectador, agora com a mídia social se convencionou chamar que é audiência, tá certo? Então, o Berto, a Natia, a Limei, o Adriano, Ives, tem várias pessoas entrando, só dá para ler quem está aqui agora. Se vocês tiverem algum questionamento, podem colocar agora. Se depois lembrarem algum questionamento, liguem para o IEL, tem atendimento, passem e-mail para o IEL, que o IEL pode nos contactar, ou qualquer outro consultor, instrutor que atue na área que é de interesse para a sua empresa. Então, lembrando, a estratégia, algum livro não acadêmico, o livro de Administração Estratégica do Bruno Fernandes. Poliana, muito obrigado pelo seu elogio, volte sempre e seja próximo ao IEL, que o IEL tem muito a lhe ajudar. Então, o livro de Administração Estratégica do Bruno Fernandes é um livro muito prático. O Bruno é um consultor e é um livro muito prático, tá certo? Então, nós estamos encerrando aqui e ao encerrar eu gostaria de que vocês aproveitassem e implantassem essa estratégia nas organizações de vocês, fazendo com que cada uma das organizações consiga andar mais rápido do que o concorrente e que a estratégia seja competitiva para o futuro. Muito obrigado a todos, venham para perto do IEL, se qualifiquem cada vez mais e com isso vocês pessoalmente, profissionalmente, a organização de vocês
terá muito a vencer. Muito obrigado, boa noite, se cuidem, cuidado com o vírus, muita capacitação e uma retomada de atividade fundamentada em uma estratégia, não uma retomada baseada no achômetro. É para isso que nós estamos nos capacitando, cada um de vocês a cada dia. Muito obrigado e até mais, boa noite.